Queridos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 7. Amém? Acharam? Você pode acompanhar aqui também, se você desejar. Essa semana eu pedi ao Senhor Deus uma palavra para compartilhar com vocês. Não que eu não faça todo domingo, mas especialmente nessa semana, Deus me direcionou para essa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Versículo 11 até o versículo 17 diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amém? O tema da mensagem já vai projetar aí para você anotar, se você quer me acompanhar, tem novidade para você, tem novidade chegando. Quem de vocês gosta de novidade? Quando a novidade é boa. Uma pessoa um tempo atrás encontrou a minha esposa, e falou para ela e para mim, tem novidade chegando na tua casa, se prepare, porque em poucos dias você vai engravidar. E de fato, se ela não estava, ela ficou grávida já nos primeiros dias depois dela ter falado isso. Novidade é sempre uma coisa boa, maravilhoso, a gente aguardar, esperar algo bom chegar em casa. É bom quando a gente recebe uma notícia inesperada, quando algo acontece que a gente não está esperando, algo que nos surpreende, que nos deixa animado, feliz, contente. Você gosta? Você gosta de uma novidade? Novidade já fala a palavra novidade, algo novo, algo inédito talvez, que não aconteceu ainda na sua vida. Eu quero discorrer sobre isso que Deus falou para mim, e quero deixar uma palavra profética sobre a tua vida e também para a igreja hoje à noite. Amém? Você recebe? Amém? Você crê que tem novidade chegando na tua vida? Amém? Vou pedir de novo. Você crê que tem novidade chegando na tua vida? Amém. Na tua casa? Amém. Na tua família? Na tua vida financeira? Na tua vida pessoal? Íntima? Particular? Espiritual? Tem novidade chegando para você. Aproprie-se dessa verdade e Deus vai abrir as portas e você vai experimentar, viver algo inédito da parte de Deus para a nossa vida. A história de Naim, que aparece aqui no texto, ele é um relato dramático e também é um relato muito comovente, porque não apenas fala de uma morte prematura, precoce, de um menino, de um jovem, que tinha talvez 17 anos, mas ele também envolve uma mãe que perde um jovem. Ele é comovente, ele é dramático, porque só uma mãe sabe qual é a dor da perda de um filho. Só uma mãe tem a capacidade de dizer qual é o sentimento, qual que é a dor, qual que é a flecha, né? A dor que essa flecha causa no seu coração quando ela perde um filho. Não que as demais perdas não seja algo difícil, mas a dor da perda de um filho deve ser algo sobrenatural, uma dor sobre-humana para uma mãe ver um filho morrer, ou até ter que conduzir um filho para uma sepultura. Esse relato é dramático por causa disso, porque ele começa dizendo
curto e rápido. Lucas, do ponto de vista médico, dizendo, olha, um menino de fato morreu. Quem narra a história é o próprio Lucas, não é Mateus, não é Marcos, não é João, é do ponto de vista de um médico, que não é um discípulo, é um médico. E ele, quando fala que o menino morreu, é porque morreu mesmo. Ele, como médico, está dizendo, de fato, esse menino estava morto. Então, ele é um relato muito difícil, muito dramático. Porém, ele nos mostra uma coisa muito importante. Por um outro lado, ele está mostrando a superioridade de Jesus sobre o poder da morte. Ele está mostrando para nós que eu e você servimos um Deus que é superior, mais poderoso do que o próprio poder da morte. Se por um lado a humanidade anseia descobrir um meio, uma forma, um jeito, onde ela pudesse dominar a morte, onde fazer com que uma pessoa voltasse à vida, Jesus está mostrando que esse poder, que eu e você, como ser humano, nunca vamos ter, Ele tem. Ele tem. Ele está mostrando isso. O poder que eu e você nunca, jamais iremos ter, Ele tem. E Ele está mostrando que Ele tem o poder sobre ela. E o poder de determinar quando ela é interrompida, quando as coisas podem ser mudadas. Ele está mostrando que Ele tem poder de cancelar o poder da morte e trazer a vida de volta para qualquer ser humano, qualquer pessoa. Talvez você pergunte, pastor, então por que não trouxe de uma pessoa tal, um filho, um pai, uma mãe? Por quê? Porque a morte é um processo natural da vida. Ela é um processo natural para todos nós, mas esse processo natural também tem um tempo para acontecer. O Salmo 139 diz que os nossos dias estão todos contados. Deus sabe quando cada um de nós vai morrer. Ninguém morre antes do tempo, da hora. Deus conhece todos os dias. Por um lado, a história está mostrando que Jesus detém todo o poder sobre a morte, que é a coisa que o ser humano anseia e mais deseja. E por outro lado, ele está mostrando que quando Ele quer, Ele cancela o poder na morte da vida de uma pessoa e determina que a vida volte a quem ela havia tirado. E por mais que Ele não faça isso todas as vezes, Ele está mostrando para nós que Ele tem poder para alterar todo e qualquer acontecimento e circunstância. Fala, pastor, por que Ele não altera? Porque é a ordem normal da humanidade. Quando que Ele pode, e muitas vezes Ele altera? Quando a morte chega de forma prematura, antes do tempo, antes da hora, na casa de uma pessoa. Jesus está mostrando que uma pessoa, como diz o Salmo 139, morrer aos 70 anos é normal e natural. O que é anormal, uma pessoa morrer aos 17. Se Jesus não altera o curso dos acontecimentos com uma pessoa de 70, Ele pode alterar os acontecimentos quando um jovem de 17 anos morre, porque a morte chegou antes do tempo, naquela casa, naquele lugar. O que Jesus está mostrando para mim é que não existe nada capaz, nada superior ao poder dele sobre a minha e a tua vida. Que aquilo que você talvez muitas vezes pensa que é demais, é muito grande, para que Deus pudesse agir, Ele está falando isso aí, é minúsculo diante do poder e da autoridade que Jesus tem. Se Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder de alterar o curso de todas as coisas. Ele tem poder para mudar a história da nossa vida, Ele tem poder para mudar o destino da tua vida, Ele tem poder para alterar todo o acontecimento, Ele tem poder para curar o enfermo, curar qualquer tipo de enfermidade, Ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa sobre a face da terra. O que Jesus está frisando é isso, que eu e você temos que entender, que Ele tem poder sobre a coisa maior na humanidade, que é sobre a morte, quanto mais algo pequeno, que você está ou porventura já passou sobre a tua vida. Nada é impossível aos olhos de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível se nós tivermos fé. Deus tem poder, Jesus é capaz de alterar o curso de todas as coisas, de fazer coisas inimagináveis. Deus é capaz de mudar a tua vida. Deus é capaz de pegar um cachaceiro e transformar a vida dele. Deus é capaz de pegar um alcoólatra, um drogado, um maconheiro, seja o que for, e mudar a história dessa pessoa. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Deus é capaz de pegar aqueles que não são, para colocar no lugar de autoridade, e envergonhar aqueles que são.
que Jesus é capaz de transformar a vida de qualquer tipo de pessoa. Durante a palavra nós vemos Jesus fazendo coisas semelhantes, mas o que nós temos que entender é que para os dias de hoje, Deus também não é limitado, Ele é ilimitado, Ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que os teus olhos, mesmo que a tua razão muitas vezes diga que não. Às vezes nós olhamos circunstâncias, olhamos um marido, um homem, um filho, uma mulher, e nós falamos, esse aqui não tem jeito. Para Deus tudo é possível. Mesmo que muitas vezes, para nós tenhamos essa capacidade de perder, essa capacidade de crer, de acreditar, Jesus é capaz de fazer muito mais. Se você tem passado ou está passando alguma coisa na tua casa, é luta, tribulação, momento difícil, você precisa crer em primeiro lugar, que nós temos um Deus que é capaz de trazer à vida aquele que estava à morte, muito mais, é capaz de operar e fazer um milagre naquilo que você está precisando, naquilo que você está passando. Você tem que ter o poder e a autoridade e a ousadia de profetizar sobre um vale de ossos secos, como Deus mostrou para Ezequiel, a capacidade de dizer sim, mesmo num ambiente onde diz não. Você tem que ter capaz, porque a fé é capaz de mover todas as coisas. O justo vive pela fé. A fé é o firme fundamento, diz a palavra. A fé é o que move tudo. Se te faltar a fé, nada mais resta. Foi pela fé que o apóstolo Pedro, como eu falei semana passada, pisou sobre as águas e caminhou. Foi pela fé que, quando Moisés estava diante do mar vermelho, ele levantou o seu cajado e o mar abriu. É pela fé. Tudo é pela fé. O justo vive pela fé. E se ele retroceder, diz a palavra, a minha alma não tem mais nele prazer. Você tem que crer. Pela fé, tudo pode acontecer. Jesus está mostrando esse relato dramático, porém está mostrando para nós um poder de autoridade que ele tem de mudar as coisas. A cidade de Naim era uma cidade que ficava a cerca de 50 quilômetros do ponto estratégico do ministério de Jesus, que era a cidade de Cafarnaum. Lá em Cafarnaum morava a sogra de Pedro. Pedro era casado. A sogra de Pedro morava ali. Todas as vezes que Jesus via para Cafarnaum, Jesus ficava na casa da sogra de Pedro, naquele lugar. Jesus tinha transformado a casa da sogra de Pedro como se fosse uma espécie de quartel-general. Como se fosse, nós falássemos hoje, um comitê. Dali, Jesus tirava todas as estratégias do seu ministério. Cafarnaum também foi o palco dos maiores milagres que Jesus fez. A casa da sogra de Pedro foi palco de muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas e também muito ensino da parte de Jesus. Nesse dia, Jesus está em Cafarnaum, provavelmente na casa da sogra de Pedro, já que Cafarnaum não é tão grande. E Jesus decide pela manhã descer até uma aldeia pequena chamada Naim. A aldeia de Naim ficava por volta de 50 quilômetros distante de Jerusalém. É uma distância equivalente, é uma distância curta, se comparado ao tempo de hoje, nos dias atuais. De carro hoje dá em torno de 45 minutos até Naim. Naquele tempo, sem automóvel, sem carro, esse percurso não se fazia em menos de 10 horas a pé ou a cavalo. Por ser uma região de difícil acesso, o trajeto, o caminho muito irregular, não era feito em menos de 10 horas. Esse ponto é muito importante que você entenda por que eu estou falando para você isso. Porque os judeus, naquela época, naquele tempo, determinavam que quando uma pessoa morresse no meio deles, no máximo ela deveria ser enterrada no mesmo dia, para uma questão principalmente de contaminação, já que era proibido as pessoas tocarem num morto. Não é que era proibido, mas se tocasse, deveria ficar 7 dias impuro, fora do povo, do arraial da cidade de Israel, num ritual de purificação. Então os judeus determinavam que se uma pessoa morreu naquele dia, morreu meio-dia, no mais tardar, ela deveria ser enterrada naquele dia mesmo, salvo algumas exceções, era enterrada no outro dia, mas se não, no mesmo dia ela deveria ser enterrada. Eu quero que você entenda por quê. A Bíblia diz que no outro dia, Jesus saiu de Cafarnaum, ele, os seus discípulos e uma grande multidão, e desceram até a cidade de Naim. Aqui uma coisa importante que eu quero que você entenda, quando a Bíblia frisa isso, ela tem um propósito especial. Se esse menino morreu na cidade de Naim, está sendo enterrado no final da tarde, é provável que ele não havia morrido ainda, quando Jesus tomou a decisão de ir até a cidade de Naim. A Bíblia diz que no outro dia, provavelmente Jesus saiu muito cedo
da cidade de Cafarnaum para ir até a cidade de Naim. Se ele levou em torno de 10 horas de viagem, Jesus pode ter saído por volta das 6 da manhã, 7 da manhã, para chegar no fim da tarde, por volta das 5, 4 horas da tarde, o final da tarde na cidade de Naim. É muito provável que quando Jesus toma a decisão de sair de Cafarnaum para ir até a cidade de Naim, esse menino, esse jovem ainda não havia morrido. Jesus está o quê? Se adiantando a um acontecimento, a um fato, para ir em busca, para ir em ajuda a uma mulher que vai passar por um momento delicado e difícil. Naim, provavelmente uma aldeia que tinha em torno aí de 40 moradias, mais ou menos em torno de 150 habitantes. Hoje a cidade de Naim, lá perto de Cafarnaum, deve ter em média de 1.800 habitantes. Naquele tempo, do ponto de vista da época, uma morte dessa maneira, num povoado pequeno, era considerado uma grande tragédia naquele lugar. Eu não sei se você já morou em lugares pequenos. Em lugares pequenos, quando uma pessoa morre, principalmente uma criança, um jovem, um adolescente, ela causa uma comoção muito grande no lugar. Uma cidade pequena toda para. Nós morávamos em Mercedes, lá tem 5.600 habitantes. Houve uma pessoa que morreu, que eu não quero mencionar aqui, pequena, que morreu naquele lugar. E a cidade toda parou. Escola parou. O posto de saúde, o pronto-socorro, todas as coisas pararam na cidade para chorar, para prantear junto com a família, com as pessoas daquela criança que havia morrido. Em uma cidade pequena é muito natural, as coisas são mais humanizadas, vamos falar assim. Aqui numa cidade grande é normal uma pessoa falecer. Eu já fui em muitos velórios, a gente chega lá, às vezes, dependendo do horário, às vezes quase cheguei antes do que a própria família. E é normal ficar 3, 4 horas, 6 horas e já acabar o velório. Lá no interior é normal, no mínimo as pessoas ficam 24 horas, passam a noite, a madrugada inteira, velando aquele corpo. Muitas pessoas, dependendo quem morre, enche-se, a cidade para. Então a morte dessa criança iria gerar na cidade de Naim uma comoção muito grande. Ia gerar naquele ambiente, naquele lugar, um ambiente de tragédia, de uma perda muito grande. Não apenas por ser uma pequena aldeia, mas pelo fato de ser um jovem, por volta dos 17 a 20 anos de idade. E um segundo elemento que nós podemos acrescentar, não era apenas um jovem, era um filho único de uma mulher, que também já era viúva, já havia perdido o seu marido. Assim como a profetisa Ana perdeu o seu marido muito cedo, essa mãe desse menino também teve uma perda precoce. Seu marido perdeu, com certeza, antes talvez dos 30 anos de idade, ela já ficou viúva. Então essa mulher tem uma dupla, vamos falar assim, 3 vezes mais dor do que uma pessoa normal. Por quê? Ela chora a perda do marido, que perdeu precocemente. Quando ela perde o seu marido, resta a esperança do filho. E o filho, agora na fase dos 17 a 20 anos, era a grande esperança dessa mulher. Porque essa mulher sem marido, ela não tinha amparo, proteção, cuidado e sustento. Quando ela perde o seu marido, recai sobre as costas do filho tudo aquilo que para ela faltava: a proteção, o cuidado, o sustento e a provisão de todas as coisas para a vida dela. Na cultura da época, uma mulher sem marido era uma mulher destituída de todas as coisas, ela não tinha provisão de nada, era uma mulher condenada a muitas vezes ter que pedir esmola na sociedade e viver mendigando, se ela não tivesse posses, não tivesse bens para se sustentar. Essa mulher, com a perda do marido, recai sobre o filho. Todos os sonhos que ela tem na vida, toda a esperança dessa mulher, agora estão depositadas sobre a vida do seu filho. Quando ela perde o seu marido, ela tem uma perda irreparável. Quando ela perde o seu filho, o mundo que ainda restava dela acaba se desmoronando, porque ela sabe que ela não tem mais aquela pessoa que vai ampará-la no futuro, que vai dar proteção, que vai sustentar e que vai guardar, cuidar da vida dela no futuro. E ela tem uma segunda dor, que é a dor do filho, e a terceira dor é saber que aquela dor que ela está vivendo não é tudo. Assim que ela voltar do cemitério e deixar o filho dela naquele lugar,
o futuro dela é completamente incerto. Encerrou-se para ela os sonhos, ela não tem mais expectativa de vida, ela não tem mais expectativa de nada, acabou para ela. De fato, os historiadores, como o Champlin diz no seu comentário bíblico, ele diz que essa mulher levava junto consigo, não apenas o caixão do seu filho, mas levava também junto ao caixão os seus sonhos, a sua esperança, e tudo aquilo que ela tinha no futuro. Junto ao túmulo, ela não depositaria apenas o corpo do seu filho, mas depositaria o que tinha restado de sonhos e futuro da vida dela. Não havia mais nada de esperança e expectativa para a vida dela. Aqui eu começo a entender um olho de compaixão e de misericórdia de Jesus, que mesmo antes desse menino falecer, é provável que ele já tinha entendido e percebido de que uma tragédia ia acontecer na cidade de Naim, uma tragédia ia acontecer na vida de uma mulher que já tinha vivido uma tragédia, e Jesus decide descer à cidade de Naim, para alterar o curso dos acontecimentos, para mudar o destino da história de uma mulher, e para agir em favor de uma mulher que já era viúva. Aqui você começa a entender por que Jesus saiu cedo, porque Jesus tinha o propósito de chegar àquele lugar antes do fim da tarde, porque para os judeus era até às 6 horas da tarde, depois era a viração de um novo dia. Então até às 6 horas da tarde Jesus tinha que estar lá. Se ele chegou por volta desse horário, Jesus saiu bem cedo, e talvez Jesus tenha saído antes desse menino morrer. Jesus se antecipou. Fala, pastor, o que isso significa? Muitas vezes nós pensamos que as nossas tragédias e dificuldades pegam o Senhor de surpresa. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós passamos ou estamos passando pegou o Senhor de surpresa, que Ele não sabia ou não sabe o que está acontecendo. E Jesus está nos mostrando na palavra, que muito antes de nós sofrermos um dano, uma luta pessoal, passar um deserto, uma dificuldade, o Senhor já sabe tudo aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer conosco no futuro. Por isso que o apóstolo Paulo fala, que o Senhor não nos dá uma carga maior do que nós podemos suportar, porque o Senhor sabe que quando nós vamos passar por alguma coisa, Ele já viu o futuro, na sua onisciência, Ele sabe do que vai acontecer comigo e com você. Nada do que aconteceu com você pegou Deus despercebido. Nada do que você já sofreu na vida pegou Deus despercebido. Ou foi então uma surpresa para o Senhor. Foi para nós, mas não para Deus. Muitas vezes nós nem sabemos, mas o Senhor já se antecipou para cuidar de nós, para tratar conosco, para cuidar o cenário da nossa vida, para prover um sustento, uma provisão, um milagre, alguma coisa que nós estamos precisando. Muitas vezes nós nem sabemos. Deus está cuidando da nossa vida. E você não sabe quanto livramento, quanto milagre, quanta graça o Senhor já deu sobre a nossa vida. Alguns dias atrás alguém me mandou um vídeo de um jovem que estava parado num ponto de ônibus. Me parece que ele perdeu o ônibus, estava meio chateado. De repente ele sai do ponto de ônibus e vai por volta de 5 metros. Enquanto ele ainda ia caminhando, saindo do ponto de ônibus, veio um carro desgovernado, capotou e bateu contra aquele ponto de ônibus, aquele poste, e derrubou tudo. E aquele jovem ficou em estado de choque. Muitas vezes Deus está cuidando de você e você não está percebendo. Muitas vezes Deus já agiu em teu favor e você está reclamando de algo maior que talvez Ele não fez. Deus cuida da tua vida. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem provisão para você muito antes de você ver. Deus está cuidando de nós. Muitas vezes as coisas não acontecem no dia a dia. Nós somos livres de tantas coisas, nós nem percebemos. Muitas vezes no teu trajeto, no teu trabalho, na tua empresa, Deus livra você de coisas que você talvez nunca vai saber na tua vida. Mas um dia, quando chegarmos à eternidade, um filme passar, nós vamos olhar para trás e você vai perceber quantas coisas Deus fez por você. Quantos livramentos, quanto milagre, quanta gente tentou te apunhalar, quanta espada veio nas tuas costas e o Senhor desviou de você. Quantas vezes o inimigo quis te atacar, destruir, matar você, e o Senhor esteve lá protegendo, cuidando da tua vida. Como disse o Daniel, o Senhor falou para Daniel, desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a buscar o Senhor, desde o primeiro dia o Senhor já mandou livramento para você. Eu cheguei tarde, faz 21 dias que o Senhor me enviou, porque houve um anjo da Pérsia, um demônio, um Satanás, um inimigo, que no meio do caminho impediu que eu chegasse até você. O Senhor estava falando para Daniel, faz 21 dias que eu já vim em teu socorro. Eu não cheguei antes, porque eu tive que lutar contra alguém que estava contra você. Você não viu, porém faz 21 dias que eu estive lutando contra o anjo da Pérsia. Continue firme, continue focado, continue com fé na tua trajetória. A palavra Naim tem um significado importante, ele significa calma, tranquilidade e aconchego. No Antigo Testamento, principalmente, não apenas o nome das pessoas,
como o nome do lugar tinha um significado especial. Assim como Belém significa a casa do pão, e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Assim como o nome de Jesus significa Emanuel, que significa o Deus conosco. No Antigo Testamento tudo tinha um significado, e Naim significa calma, tranquilidade e aconchego. Jesus está indo para um lugar de calma, Jesus está se dirigindo a um lugar de aconchego, um lugar tranquilo, porque Jesus sabe que aquele lugar vai perder a sua calma, vai perder o seu aconchego, vai perder a sua tranquilidade, assim como talvez muitas vezes já aconteceu com você, assim como muitas vezes eu já perdi a calma, a tranquilidade. Ontem, um petista me atacou na internet, uma pessoa que nós ajudamos a converter-se, oramos muitos anos pela sua vida, fizemos muitas coisas pela família, como igreja, e ontem, porque ele me viu com essa camisa, e porque ele me viu que eu disse que estava orando pela nossa nação, ele me atacou forte na internet, disse muitas coisas ao meu respeito. Muitas vezes nós perdemos a calma. Eu digitei um texto, quando eu fui enviar para ele, o texto se excluiu automático. Falei: é Deus que está falando para mim não perder a calma, o aconchego e a tranquilidade. É o Senhor que está falando para mim: não perca a calma, não perca a tranquilidade, não perca o aconchego. Quando alguém quer ferir você, machucar você, quer te atacar pelas costas, muitas vezes nós perdemos essa calma. O Senhor Jesus estava indo a um lugar de calma, um lugar de aconchego, porque Jesus sabia que aquele lugar iria perder tudo isso nas próximas horas, nos próximos dias. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, os discípulos e uma grande multidão descem à cidade de Naim. No final da tarde, há uma outra grande multidão que está saindo da cidade de Naim. A multidão, junto com a mãe do jovem, e esse jovem está saindo de Naim rumo ao cemitério para sepultar, depositar o corpo. Era proibido sepultar dentro da cidade, então saía fora da cidade, dos portões da cidade. Havia um lugar especial, onde lá sepultavam-se as pessoas mortas. No instante, no momento em que eles estão do portão para fora da cidade, as duas multidões se encontram. É como se fossem duas torcidas organizadas. De um lado nós temos Jesus, os discípulos e uma grande multidão. Do outro lado nós temos uma outra grande multidão, talvez 150 pessoas, com uma mãe chorando e um caixão levando para enterrar um morto. De um lado nós temos uma multidão que vem trazendo vida para Naim. Do outro lado nós temos uma multidão que vai levando a morte fora de Naim. Minha pergunta retórica para você é: de qual das duas multidões você faz parte? Daquela multidão que leva a vida para as pessoas? Ou daquela multidão que leva a morte para as pessoas? Qual é o tipo de multidão? Qual é o tipo de palavra que sai da tua boca? Qual é o tipo de missão que você tem na tua vida? Porque tem pessoas que têm a missão da morte. Quando chegam perto de você, elas querem matar você com o pior do que tem. O pior da política, o pior dos políticos, o pior da nação, o pior de todas as coisas, o pior das notícias. Elas não têm palavras de vida, elas têm apenas morte. Há uma grande multidão que tem apenas a missão de levar morte até mim e você, de dizer: não faça isso, porque vai dar errado. Não abra um negócio, porque você vai morrer. A tua empresa vai falir. Não faz isso, porque não vai dar certo. Não faz aquilo, porque vai dar errado. E do outro lado nós temos a multidão que vai ao encontro dessa multidão. E talvez nem é ao encontro, é de encontro. Porque aqui nós temos duas interpretações. Ela não vai ao encontro, ela vai de encontro a uma multidão, para confrontar e para dizer: não é assim que as coisas funcionam. Não é com morte que uma multidão deve andar. Eu acredito que Jesus confronta. Ele vem de confronto com essa multidão, justamente para mostrar para aquela multidão: não é dessa maneira. Enquanto vocês vêm com um dilema de morte, enquanto vocês vêm desfilando fora da cidade, levando morte, eu venho contra vocês, trazendo vida. Vida para vocês, vida para Naim, vida para essa mãe e vida para todos os moradores da cidade de Naim. Jesus estava falando: eu vim para mudar a circunstância. Quando Jesus chega perto daquele caixão, Jesus faz algo que é proibido principalmente a ele. Jesus primeiro se dirige à mulher. E aqui eu acho algo fantástico da parte de Jesus. Jesus não se dirige em primeiro lugar ao morto, ao caixão, à perda. Ele se dirige à mãe que está sofrendo, que está com dor, que está chorando, diz a Bíblia.
E provavelmente seu choro é intensificado à medida em que ela vai dando os passos e ela vai se aproximando do lugar onde ela vai depositar o seu filho. Jesus chega para a mãe, e a primeira coisa que Jesus fala para ela é: não chore, não chore. Talvez você pense assim: poxa, que insensibilidade da parte de Jesus, encontrar uma mãe que já havia perdido o marido, perdeu o filho, e que está condenada a não ser mais ninguém na sociedade, e ele tem a ousadia, a capacidade, a petulância de chegar para essa mulher e falar para ela: olha, não chore. Mas você precisa entender o que Jesus está querendo dizer acerca disso. Jesus já havia se encontrado com a multidão, Jesus já havia parado o cortejo, Jesus já havia interrompido aquele negócio. Jesus se dirige àquela mãe e dá essa palavra. Quando Jesus dirige para essa mãe, Jesus está falando para ela, não porque ele está sendo insensível, Jesus está falando o seguinte: olha, pode parar de chorar. Aquele que faz milagre chegou. Aquele que pode mudar o curso de todas as coisas está chegando no aconchego, está chegando para trazer tranquilidade, está chegando para ter calma, para trazer de volta aquilo que a cidade perdeu. O que Jesus está falando para essa mãe é: pode parar de chorar, porque aquilo que a morte tirou, eu vim devolver para você. Aquilo que foi tirado da tua vida, eu estou vindo devolver para você. Eu não sei o que você já passou, eu não sei o que você está passando, eu não conheço a história da maioria das pessoas aqui, eu não sei o que você viveu, está vivendo, se você perdeu a calma, a tranquilidade, o aconchego, a paz na tua vida, casamento, na família, na vida financeira, no lar, mas Jesus está falando: pode parar de chorar, porque eu estou chegando para trazer de volta aquilo que tiraram de você, estou chegando para trazer a vida, devolver para você aquilo que foi tirado, para cancelar o que a morte tirou, aquilo que um dia foi tirado de você, eu estou trazendo de volta para você, estou interrompendo. Fala, por que Jesus encontrou com a multidão? Por que Jesus foi socorrer essa mulher? Porque lembra que eu falei para você que a morte é um curso natural, quando ele leva uma pessoa na idade correta, mas quando ele leva alguém de forma prematura, ele não está cumprindo o seu devido papel. Por isso que Jesus chegou naquele lugar. Primeiro, a morte já havia operado na vida dessa mulher, levado embora prematuramente o marido dela. Agora a morte volta de novo à casa dela, e agora está levando o filho dela embora. E quando Jesus vê isso, Jesus estava voltando ali para dizer: olha, eu quero quebrar o ciclo de dor, o ciclo de perda, o ciclo de derrota, o ciclo de dificuldade, de problema na vida dessa mulher. É isso que você tem que entender que Jesus faz na minha e na tua vida. Quebrar o ciclo da perda. Sabe, talvez você não tenha muita consciência, porque você talvez viveu num lugar, num ambiente bom. Agora escuta, olha para mim. A minha família, eu fui o primeiro da minha família a conhecer Jesus. Para trás da minha família, nunca houve ninguém que não fosse viciado em bebida alcoólica. Eu vi a minha avó morrer na bebida alcoólica. Minha avó bebia perfume, álcool de posto. Meu avô, a mesma coisa. Eu tenho muitos tios que morreram acidentados por causa do álcool. A maioria das pessoas da minha família são divorciadas, separadas. Minha mãe passou por um ciclo de dor muito grande, de agressão muito forte, muito. Meu pai nos abandonou, mas não apenas nós. Meu pai tinha pelo menos 3 famílias, antes dele formar família com a minha mãe. Ele tinha uma, formou família com a minha mãe, e ele formou mais uma família depois, pelo menos 3 famílias. Nós tínhamos um ciclo só de tragédias em nossa família. O álcool levava todas as pessoas da nossa casa para o cemitério. O primeiro velório que eu fiz, eu era apenas um líder de célula. Foi do meu sobrinho, de 32 anos, filho de um juiz federal, um homem rico, muito bem de vida em Curitiba. Mas o meu primo, ele vendia panelas e tapetes, e tudo o que ele ganhava, ele bebia pinga, e ele morreu com 32 anos de cirrose. Eu vi o meu tio chorando em cima do caixão, a perda do seu filho, porque o seu filho tinha decidido seguir a vida. Quando ele entrava no fórum, na cidade que meu tio estava, ele fazia um alvoroço,
uma vergonha, uma algazarra, cheios de tapete nas costas. Não que isso é indigno, estou falando que para ele não precisava isso, e ele morreu muito cedo. Nós enterramos muitas pessoas da nossa família. Um dia, eu estava nisso também. Um dia eu cheguei aos pastores da igreja, num dia de eleição como hoje. Em nossa igreja nós tínhamos o hábito de fazer o culto, todo domingo de eleição, nós fazíamos o culto de manhã, o culto 9h30, porque numa cidade pequena a algazarra durante a noite era muito grande, muito barulho, muito foguetório, então nós fazíamos de manhã. Um dia, quando eu estava para ir para a sala de cirurgia, no outro dia, às 6h, era um domingo. Na segunda-feira de manhã eu ia para a sala de cirurgia, porque o médico ia fazer mais uma cirurgia para tirar osso da minha bacia, para preencher na minha perna, porque estava demorando para sarar devido ao acidente que eu tinha. Naquele dia, eu me levantei no culto, eu lembro quem pregou, eu lembro a palavra que pregou, eu lembro a música que ele usou, música da Ludmilla, Milhares de Milhares. Naquele dia eu me levantei, dei um testemunho, falei amanhã, eu chorei, falei amanhã, 6h, eu tenho mais uma cirurgia para fazer, mas eu creio num Deus grande. Tinha 3 pastores no culto, eu pedi que eles orassem por mim, eles impuseram as mãos sobre a minha cabeça, uma igreja toda orou por mim. Naquele dia, a minha vida deu um antes e um depois. Um ciclo de tragédia e de perda aconteceu na minha vida, na minha casa. Haviam pessoas na minha família que diziam para mim, e isso doía muito, falaram, você é igual o teu pai. Teu pai era barrigudo, careca e mulherengo e beberrão, e você é o mesmo jeito. Havia pessoas da minha família que falavam, você é um xerox, uma cópia idêntica do teu pai. E como eu sabia o que o meu pai tinha feito com a minha mãe e conosco, eu decidi naquele dia, eu falei, Deus, na minha casa, na minha família, não vai ser. Eu vou ser um homem de uma esposa só. Eu vou ser pai dos filhos de uma mulher só. Eu fiz um voto, eu falei, nunca mais, uma bebida alcoólica vai entrar em minha boca, nem que seja em uma ceia. Eu prometo ao Senhor, eu faço um voto, de que nunca jamais isso vai acontecer na minha casa e em minha vida. A partir daquele dia eu fiz um voto com Deus. E aquele que faz milagre, aquele que traz calma e paz, entrou em minha vida e transformou a minha história. No outro dia, quando eu cheguei às 6h no hospital para fazer a cirurgia, o médico falou assim, vamos apenas quebrar a tua perna, porque ela havia calcificado torta. Não vamos tirar, porque está tudo bem, mas nós vamos ter que desentortá-la. Já estava quase 60 dias, ela havia calcificado errado, torta. 3 médicos na sala de cirurgia, eu comecei a clamar, a orar, chorar a Deus, por um milagre. 2 médicos falaram para aquele doutor, falaram, doutor, não faz isso, o menino está bom, é pouca coisa, de fato estava torta, havia ficado torta. Falou, o menino já está bom, não faz isso, doutor. Ele falou, não, vamos arrumar, eu não vou deixar assim, eu não admito um trabalho desse. Eu me lembro até hoje, quando um médico colocou a minha perna sobre o seu ombro, o outro puxou no meio, e o outro na outra ponta. Quando de repente o médico gritou para parar, que a perna estava reta. Eles olharam, falaram, está reta, pode deixar, está bom, pode ir para o quarto. Aquele dia Deus começou a mudar as coisas na minha casa. Jesus estava descendo a Naim, querido, eu quero que você entenda, para acabar com um ciclo de dor e de perda. A morte já havia feito uma tragédia, levado o marido daquela mulher. E a morte havia visitado de novo prematuramente aquela casa. E quando ela fez isso de novo, Jesus falou, isso é o fim, chega. Eu vou interromper um ciclo de dor e de perda. É isso que você tem que entender sobre a tua vida. O Senhor é capaz de interromper um ciclo de perda. Porque muitas vezes as pessoas vivem um dia de vitória e um dia de derrota, um dia de vitória e um dia de perda, e eu creio que em Cristo Jesus, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus é capaz de mudar a história da tua vida. Quando Jesus chegou a Naim, quando Jesus fala com essa mulher, ele estava falando, olha, eu vim aqui secar as suas lágrimas, porque a morte fez uma vítima, não vai fazer a segunda. Eu estou acabando com o poder dela. A vida veio encontrar a morte, e a vida sempre vence. Jesus estava falando, eu vim restituir para você o que você perdeu na tua vida, e eu vou ser profeta para falar para vocês aqui. O que foi que você perdeu na tua vida? Deus vai restituir.
Deus vai restituir. Eu falei 3 anos atrás aqui, e falei numa vigília que nós tínhamos aqui um tempo atrás, e falei ao longo do curso que Deus ia prosperar a igreja, pessoas iam engravidar aqui, e tem uma galera grávida aí. Domingo eu vou apresentar um bebê de 1 ano e 2 meses, vou contar a história domingo, vocês vão chorar, uma história maravilhosa. Minha esposa engravidou, perdeu, mas engravidou. Giovana engravidou, esposa de Samuel engravidou, tem uma galera, tem mais uma grávida ali. Semana passada, Deus fez muitas coisas aqui. Eu falei que Deus ia fazer coisas grandes aqui nesse lugar. Eu falei que ninguém ia falir, ninguém faliu. Eu falei que havia prosperidade, houve prosperidade. Eu falei que havia troca de apartamento, houve. Empresa iam abrir, houve. Deus fez muitas coisas aqui. Eu estou falando para você, o que foi que tiraram da tua vida? O Senhor vem te encontrar. E o Senhor vai interromper esse ciclo de perda na tua casa, na tua vida pessoal, no teu relacionamento, no teu casamento. Você precisa apenas tomar uma posição. Apenas uma posição. Encontrar-se com Jesus. Naquele dia em diante, a cidade de Naim não seria mais a mesma, porque por causa da tragédia de uma mulher, a cidade de Naim teve um encontro com Jesus. Sabe por que muitas vezes nós sofremos danos? Porque por causa das nossas perdas, quem está perto de nós tem um encontro com Jesus. Se aquela mulher em Naim não tivesse tido uma perda dolorida, a cidade de Naim não tinha se encontrado com Cristo no caminho. Muitas vezes Deus permite que eu e você passemos por aflições, lutas, dificuldades. Você está passando por crise, dificuldade, é o meio, é o caminho, é a forma que Deus vai apresentar a Jesus, a tua família, ao teu lar, as pessoas que estão próximas a você. É a maneira que Deus usa para fazer milagre muitas vezes em nossa vida. Para encerrar essa mensagem, eu quero deixar alguns pontos, rapidamente, para não comer o seu tempo. Número 1, vai projetar aqui, eu quero que você anote para você. Eu quero deixar alguns princípios para você levar, como princípios de vitória sobre a tua casa. Número 1, anota aí, Jesus conhece a tua situação. Jesus conhece a tua situação. Muitas vezes nós pensamos que Jesus não sabe o que está acontecendo conosco, que Ele não está a par das nossas dramas, as nossas lutas, tribulações, dificuldades e lutas. E eu quero dizer para você, Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabia o que a mulher de Naim estava passando. Foi por isso que Jesus saiu cedo com uma multidão, porque Jesus sabia que no caminho tinha uma outra multidão, e essa multidão precisava ser confrontada com vida e não com morte. Jesus conhece a tua situação. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus conhece a tua situação. Número 2, Jesus é muito maior do que qualquer problema que você está enfrentando ou atravessando. Amém? Jesus é muito maior do que o teu problema. Não coloque empecilhos no agir, no operar de Deus sobre a tua vida. Ele é maior do que os teus problemas. O teu problema pode ser grande para você, não para o Senhor. Ele é maior do que o teu problema, maior do que as tuas dificuldades, maior do que as tuas lutas, maior do que as tuas tribulações. Número 3, Ele tem uma palavra de esperança para você. Uma palavra de esperança. Jesus chegou para a mulher e falou: não chore, não chore. Deus tem uma palavra de esperança para a tua vida. Não é palavra de derrota, não é palavra de perda, não é palavra de dor, é uma palavra de esperança. Toda a palavra do Senhor é uma palavra de esperança. E a palavra que eu estou ministrando para você hoje à noite é uma palavra de esperança para você e para a tua vida. Número 4, o toque de Jesus muda destinos e também muda a trajetória da nossa vida. Tudo que você precisa é o toque de Jesus. Tudo que você precisa na tua vida, na tua casa, na tua família é o toque de Jesus. O toque de Jesus mudou o destino daquela mulher, o destino daquele jovem. Jesus chegou no caixão e falou: jovem, levanta. E entregou de volta para a mãe, restituiu a perda que ela havia tido. Restituiu a perda, Jesus devolveu aquilo que aquela mãe perdeu. O toque de Jesus muda o destino da tua vida, da minha vida. Só o toque de Jesus é capaz de mudar o nosso destino e a trajetória. Falar: para mim não tem mais conserto, para mim não tem mais jeito. A minha casa, a minha família, a minha vida amorosa, a minha vida sentimental, a minha vida financeira. Jesus, o toque de Jesus muda a trajetória. Você precisa crer. Para onde estava indo a multidão de Naim? Para onde estava indo a multidão de Naim? Para a morte, depositar no túmulo um corpo de um jovem. Jesus chegou lá, mudou um destino e a trajetória. Falou: ninguém hoje vai para o cemitério, todo mundo volta para casa hoje. Todo mundo vai para casa, ninguém hoje não vai. Jesus tem esse poder, mudar a trajetória da tua vida, da tua casa. Fala: hoje não é dia de perda, hoje não é dia de derrota, de dor, hoje é dia de sorrir. Hoje é o dia de ter vida,
Hoje é o dia de voltar para mim. Hoje é o dia de voltar para o aconchego, para a calma e para a tranquilidade. Número 5, só Jesus pode pôr um ponto final em uma trajetória de perda e de dor. Amém? Só Jesus pode pôr. Só Ele é capaz. Porque muitas vezes as pessoas pensam que chorando na internet elas podem desabafar e sobre elas vai vir um alívio. Eu estou dizendo para você que só Jesus pode pôr um ponto final numa trajetória de perda e de dor sobre a tua casa. Se você está vivendo um tempo de perda e de dor, não resista mais. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega a tua família a Jesus. Santifica a tua casa. Separa a tua casa. Entrega a tua família a Cristo. Só Ele tem poder de mudar uma trajetória de perda e de dor. Só Ele tem o poder de dar um destino correto para a tua vida. Eu não tenho dúvida que se Jesus não tivesse entrado em minha vida, a minha trajetória teria sido de dor, de perda e de tragédia também. Mas Ele mudou o meu destino. Ele mudou o meu destino e pode mudar o teu também. Amém? Amém? Número 6. É de Jesus a última palavra a teu respeito. Ah, querido. Pensa se a nossa palavra, a última palavra a nosso respeito fosse dos outros. Ah, se a nosso respeito fosse aquilo que as pessoas diriam, fosse a última palavra. É de Jesus a última palavra. Todo mundo preparou o corpo do jovem para ir para a sepultura. Jesus chegou e falou: jovem, levanta daí. É de Jesus a última palavra. Hoje Jesus tem poder de dizer para você: levanta dessa tua morte, levanta da depressão, levanta da dor, da tua perda. É de Jesus a última palavra. É de Jesus a última palavra. Na minha trajetória, principalmente quando eu morava em Mercedes, eu era um homem muito mau, errado. Mal não, mas eu era um cara muito errado. Fazia muitas coisas erradas. Era beberrão, fazia muitas coisas erradas. Eu me converti, me tornei o pastor daquela igreja. Mas com o passar dos anos, muitas pessoas ainda olhavam para mim e ainda falavam do meu passado. Elas falavam: ah, você era aquele cara. Você era aquele cara que... Você era aquele cara. Para eles, eu nunca saí do passado. E muitas vezes na tua casa, a tua família vai olhar para você. E eles vão olhar para você. E vão dizer, e vão pensar, e vão falar que você é o mesmo que era antes. Para eles você nunca mudou. Para eles você é a mesma pessoa. Para eles nada mudou. Eles não têm a capacidade de enxergar o que está de bom na tua vida. Só o que você fez errado, lá para trás. E por causa disso, eles vão jogar pedra, vão crucificar, vão apunhalar, falar do teu passado, mas nunca do que você está vivendo no presente e do que você está se tornando no futuro. A última palavra é sempre de Jesus a teu respeito. Se Ele não deu a última palavra na tua vida, na tua casa, então continue firme. Número 8. Número 7. A palavra de Jesus gera vida e levanta o caído. Você está caído? Está mal? A palavra de Jesus gera vida. A palavra de Jesus levanta o caído. Ela põe em pé. Ela dá vida de volta a quem se sente dessa maneira. Número 8. Jesus pode restituir aquilo que tiraram de você. Tiraram coisas de você? Tiraram de mim também. No meu momento mais terrível da minha vida, da minha esposa, nosso maior deserto, uma pessoa muito próxima tirou muito de nós. Muito de nós. Já era difícil. Já estava muito difícil. E quem comia em nossa mesa, quem tomou o café junto comigo, passou a mão em algo que era muito valioso para nós. Que nós demoramos muitos e muitos anos. E até hoje não recuperamos tudo. Sabe, querido, Jesus pode restituir aquilo que tiraram de você. Aquela pessoa não restituiu, mas outras pessoas restituíram. Deus me abençoou aqui e ali. Deus vai abrindo caminhos. Nós estamos grávidos lá em casa. Desde o dia em que nós nos colocamos a orar por isso. Colocar ao Senhor, falar ao Senhor. Falei para minha esposa: nós não vamos comprar nenhuma fralda até o dia que essa menina vai nascer. Nós vamos falar com Deus todas as coisas. Tudo que nós precisamos, nós vamos falar com Deus. Nós não vamos falar no púlpito da igreja. Nós não vamos divulgar na internet, não vamos falar para ninguém, não vamos falar para Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quanto nós ganhamos. Ele sabe o que nós ofertamos. Ele sabe o que dizimamos. Ele sabe o que nós devolvemos para a igreja. Deus conhece tudo. Deus foi nos abençoando. Tudo que nós temos lá em casa, se você for lá em casa olhar, tudo que essa menina ganhou,
Você vai entender vamos falar assim, o meu ciúme desse negócio. Porque eu não ganhei 1% do que ela já tem. E o Miguel não ganhou 15%. Tudo que ela precisa. Nós já ganhamos tudo. Todo dia chega coisa na casa. Toda semana Deus nos abençoa. Todo dia Deus nos abençoa. Toda semana alguém chega e nos abençoa. Nunca vocês me ouviram falar e nunca vocês vão me ouvir falar de coisa desse jeito. Deus pode restituir na tua vida. Não talvez quem tirou, outras pessoas podem se levantar e abençoar você. Abençoar a tua casa. Restituir, vai chegar pessoas do nada e vão te abençoar. As portas vão se abrir. Alguém tem um apartamento para vender e vai falar, é você que eu quero vender. É para você que eu queria vender. Esse apartamento foi feito para você, a tua cara. Eu estava esperando o dia e a hora para vender para você. Para a tua vida, para a tua família. Deus sabe o que tiraram de você e Ele pode restituir para você. O que levaram embora não é nada comparado ao que Deus tem para dar para você. Deus tem muito mais. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Número 9. Jesus pode te surpreender e surpreender todos ao seu redor. Não foi isso que Jesus fez? Surpreendeu a mãe. E surpreendeu todo mundo que estava ao seu redor. Quem olhava para você e pensava que agora é o seu fim, vai perceber que é nada. Você está começando de novo. Muito melhor do que antes. Deus pode te surpreender. Surpreender você e surpreender quem está ao teu redor. Isso Deus tem feito comigo. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Eu creio que Deus vai fazer coisas muito maiores na minha vida. Deus sabe do que eu preciso e minha esposa precisamos. Deus sabe tudo o que a nossa casa precisa. Falei para vocês quando nós viemos para cá. Nem tínhamos chegado, uma semana estava aqui, eu orava, jejuava e falava, Deus, como que nós vamos colocar o nosso filho para estudar nesse lugar? Nós não temos capacidade de pagar aula particular, nós não temos condições de colocar esse menino no colégio particular, e eu acho que no colégio público ele vai ficar muito enfesado comigo. Quando de repente, de um lado, uma pessoa chegou e falou, você conhece a minha escola? Eu falei, não. Falei, então, segunda-feira, 14h, você pode conhecer a minha escola? Eu falei, nós podemos conhecer, marcamos o horário e fomos. E essa pessoa adotou o Miguel. Não apenas por 1 ano, mas por 10 anos, que é o período que ele ainda tem para se formar. Falou, Miguel não tem apenas 1 ano, ele pode ficar, ele vai estudar aqui até ele completar todo o seu curso. Quando nós fomos fazer a matrícula dele, quando nós íamos lá, ela mandou mensagem, falou, vocês não precisam vir aqui, ele já está matriculado. Não apenas no ano passado, mas nesse ano, e em todos os próximos anos, não precisa mais vir aqui. Deus cuida de você. Deus pode te surpreender. Deus me surpreendeu. Um dia antes, no domingo, eu fui num culto, aqui em São Paulo. Eu tinha dinheiro na carteira. Não tinha pão em casa, estava morando sozinho. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. Estava num apartamento. Só eu e o apartamento. Ainda não tinha cama, não tinha sofá, não tinha TV, não tinha nada. Só estava eu, meu carro e o colchão que eu tinha trazido junto. Nada mais. E eu fui num culto naquela noite. Chegou na hora da oferta, que não era uma das nossas igrejas. Chegou na hora da oferta, eu abri minha carteira, tinha uma nota de dinheiro. E uma luta começou dentro de mim, algo falou, dá a oferta. Eu falei, eu não vou dar porque eu tenho que comprar pão aí na hora que eu voltar para casa. Falou, dá a oferta. Eu falei, não vou porque eu tenho que comprar pão. Eu tenho um bom motivo para não dar a oferta hoje à noite. Eu tenho que comprar pão porque eu tenho que comer. Mas uma voz falou, dá o dinheiro, dá a oferta. E eu abri a carteira. Só tinha aquele dinheiro em minha carteira de motorista. E eu peguei aquele última nota e dei de oferta. E falei, pai, eu vou para casa. Só eu, a minha carteira e o meu carro. Mas confiei em Deus. Na segunda-feira, quando a minha esposa veio, quando o Miguel veio, nós fomos visitar aquela escola. Falou, você gostou da escola? Eu gostamos. Então esse é o meu presente para você. Ela não é da igreja. Que Deus usa quem Ele quer. Para abençoar você. E abençoar a minha vida. Se eu contasse para você tudo que nós fizemos, tudo que Deus já tem feito para nós. Tudo que Deus já tem surpreendido. Deus pode surpreender você. Você não pode perder essa capacidade de ser surpreendido por Deus. Todo dia é um milagre. Todo dia eu fico pensando, o que Deus vai fazer hoje? Quem que Deus vai colocar no meu caminho? O que Deus vai fazer? Qual é a obra que Deus vai operar? O que Deus vai fazer hoje, meu Pai? Fala, o que você vai me surpreender hoje, Jesus? Por outro lado, Ele está olhando para mim e falando, o que você vai me surpreender hoje? E eu falo, hoje eu vou ficar tantos dias sem comer, para honrar o Teu nome, porque o Senhor é digno de todas as coisas. Eu
estou privando da minha vida, o que é bom, porque eu sei que eu estou fazendo isso para o Senhor. Eu não tenho prazer de ficar com fome, mas eu tenho prazer em te agradar. Hoje, quando eu estava subindo para voltar, estava cansado, fraco, e justo era aquela serra da rua do orfanato, e de repente eu comecei a ficar fraco. Eu falei, meu pai, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Eu creio no teu poder, que o que eu estou fazendo é para a glória do Senhor, porque eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero chegar no lugar que eu ainda não cheguei. Eu quero ser ousado como Pedro e falar, eu quero pôr o pé sobre as águas e caminhar para ir em tua direção. É por isso que eu estou sacrificando a minha carne, porque eu quero te conhecer mais. Surpreenda Deus, e você vai ser surpreendido por Deus. Aleluia. Número 10, quando Ele se levanta, algo extraordinário acontece na tua vida. Aqueles homens falaram assim, um grande profeta se levantou entre nós. E quando ele se levanta, algo extraordinário acontece em tua vida. Aleluia. Número 11, você não está esquecido. O Senhor pode te surpreender quando você menos esperar. Fala, eu estou esquecido, eu estou num canto, como essa viúva. Foi na hora nona praticamente, foi no fim da tarde, foi na viração do dia praticamente. Talvez ela olhava assim e falava, acabou mesmo. Ninguém pode fazer mais nada. Ninguém. Talvez você pense, ninguém pode fazer mais nada por mim. É porque você não conhece Jesus. Você não está esquecido. Muito antes de acontecer o que aconteceu com você, Ele já sabia. Ele já veio e está vindo ao teu encontro. E para encerrar, número 12. Hoje pode ser o início de algo novo na tua vida. Aleluia. Achei isso muito fraco. Vou repetir de novo. E você fica de pé. Hoje pode ser o início de algo novo em sua vida. Amém? Você crê nisso? Você confia nisso? Então glorifica a Deus aí no teu lugar. Fala hoje, meu Pai. Hoje é o dia de algo novo. Começa a profetizar sobre você. Começa a orar isso sobre você. Fala, hoje é o dia. Hoje é o início de algo novo sobre a minha vida. Mas não para, continua, você está parando. Você não está confiando nas tuas palavras. Você não está crendo no que você está falando. Você não está colocando fé naquilo que você está dizendo. Está falando muito baixo. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Você está falando muito baixo. Levanta para o inferno ouvir. Para o inferno escutar. Levanta para todo mundo ouvir. Fala, hoje é o dia que algo novo vai se iniciar sobre a minha vida. Hoje vai iniciar algo novo na minha casa. Hoje vai se iniciar algo novo na minha vida financeira. Hoje vai iniciar algo novo lá na minha empresa que está passando por dificuldade. Mas hoje é o dia que aquele que faz milagre está vindo me encontrar. Hoje é o dia que aquele que levanta o morto está vindo ao meu encontro. Hoje é o dia que aquele que traz vida está vindo de encontro com a morte, e a morte vai ter que retroceder. Hoje é o dia que aquele que faz milagre vai falar, levanta daí, porque não é hora de morrer, é hora de viver. Aleluia. Eu estou ouvindo você profetizar pouco sobre você. Oh, filho do homem, profetiza sobre você. Profetiza sobre a tua vida, não fica com vergonha, não tenha receio de falar. Deus vai fazer de acordo com a tua fé. Tudo é feito conforme a tua fé, a tua fé. Feche os seus olhos. Hoje o Senhor ministrou essa palavra na minha vida. E hoje o Senhor está ministrando para que eu ministre sobre você um tempo novo sobre a tua vida. Algo novo, um tempo novo está chegando sobre você. Algo novo está vindo ao teu encontro. Nos próximos dias eu vou escutar pessoas dizendo aqui, pastor, chegou algo novo na minha casa. Chegou algo novo na minha vida. Aquilo que você falou não eram palavras jogadas ao vento. Algo novo está chegando. Algo novo está chegando sobre a tua casa. Algo novo está chegando na tua família. Algo novo está chegando no teu lar. Algo novo está chegando na tua saúde, na tua empresa. Algo novo está chegando naquele lugar. Jesus chegou no caixão, no morto, tocou no caixão e falou, levanta daí. Jesus usou as suas mãos. E as suas mãos que Jesus quer usar para ressuscitar o que está morto. É as tuas mãos que Jesus quer usar para ressuscitar. Com as tuas mãos, você abençoa, amaldiçoa, diz a palavra. As tuas mãos declaram vida ou declaram morte. Jesus chegou no caixão, tocou naquele morto e falou, levanta daí. Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei o que algo novo morreu. Talvez um sonho morreu muito cedo. Talvez um plano morreu muito cedo na tua vida. Talvez um projeto que você tinha nem saiu do papel e já morreu.
já está no caixão, você correu para sepultar ele. Eu não sei o que Jesus está ministrando sobre você hoje à noite. Eu não sei o que Cristo está mostrando para você hoje à noite. Eu sei que Ele está falando, aquilo que está morto, que você estava levando ou levou para ser enterrado, hoje vai ser desenterrado. Hoje vai voltar à vida aquilo que você estava levando para enterrar. Só crê, só glorifica quem acredita. Jesus está falando que aquilo que você ia sepultar não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Está chegando para interromper esse ciclo de perda, de dor, de tragédia, de dificuldade, de choro, de lágrimas. Hoje Jesus está falando, eu cheguei aqui não apenas para fazer você parar de chorar, mas também para secar tuas lágrimas. Ah, meu Deus, aleluia, algo novo está acontecendo, algo novo vai acontecer, algo maravilhoso vai acontecer. Tem novidade chegando na tua casa, tem novidade chegando na tua vida, e eu sei porque eu vou ser participante dela. Se eu choro com você, eu também vou me alegrar na tua alegria. Eu quero me alegrar na tua alegria. Tem coisa nova chegando sobre você. Se você acredita, glorifica a Deus. Se você não acredita, fica quieto. Se há para você, glorifica a Deus. Tem coisa nova chegando sobre você. Eu não estou falando um chavão aqui. Eu não fico falando coisas que Deus não mostra para mim. Eu estou falando que tem coisas novas chegando. Coisas novas estão se aproximando. Hoje, quando você chegar em casa, aquele que faz milagre vai te encontrar. Amanhã no teu trabalho, aquele que faz milagre está te esperando no caminho. Há um Deus te esperando no caminho para cancelar o poder da perda, o poder da morte e da tragédia, e devolver para você muito mais do que aquilo que tiraram em você. Creia na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, tome posse da palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Enquanto nós cantamos aqui, eu quero ministrar sobre a tua vida. Não é tudo, nós vamos cantar, mas eu vou ministrar sobre você. Feche os teus olhos e cante de todo o teu coração. Tua majestade és incomparável, em tua formosura. Levante a sua mão e diga: não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Escuta, eu quero ministrar sobre algumas pessoas, não sei quantas pessoas, são tudo, ou só sobre algumas pessoas. Hoje Deus não me mostrou pessoas específicas aqui, sobre quem eu devo ministrar. Quando o Senhor me fala, eu ministro, mas hoje o Senhor não mostrou pessoas específicas aqui. Mas eu quero ministrar essa palavra profética hoje à noite, é uma palavra diferente, é uma palavra profética, de algo novo que vai acontecer, de algo novo que virá sobre a tua vida. Tem novidade chegando para algumas pessoas aqui, se não todas, mas eu não sei quais são. Talvez o Senhor não me mostrou, justo para mim não chamar aqui apenas pessoas aleatórias. Talvez seja um passo de fé que você tem que dar. Eu quero ministrar sobre vocês que está chegando algo novo sobre a tua vida e a tua família. E se você quer, você acha que é para você, por favor, venha aqui na frente, eu quero ministrar sobre você. Está chegando algo novo, está vindo algo novo, está chegando algo novo.
Está chegando algo novo sobre a tua casa. Está chegando algo novo sobre a tua empresa. Eu quero ver você prosperar na tua empresa, porque eu vou ser participante da tua prosperidade. Quando Deus abençoar você, você vai abençoar a mim também, como pastor. Quando Deus prosperar a tua empresa, Deus vai falar, prospera ele também, porque eu estou aqui só para ministrar sobre a tua vida. Quando Deus abençoar a tua casa, Deus vai falar para você, abençoa ele também. Ele está ali orando, jejuando por você. Por isso que eu quero ministrar sobre a tua vida, tua família, teu lar. Tem coisas novas chegando sobre a tua casa. Tem um tempo novo chegando sobre você, lá na tua empresa, no teu trabalho, sobre a vida financeira. Tem algumas pessoas aqui que foram promovidas nos últimos dias, mas Deus vai promover mais pessoas. Eu falei uns dias atrás aqui, que Deus iria promover algumas pessoas num cargo maior e aumentar o salário. Tem algumas pessoas aqui que foram promovidas, ainda não deram testemunho. Já devia ter dado. Deus prosperou, está abençoando vocês. Glorifica a Deus, testemunha, diga para Ele, é verdade, Ele fez isso na minha vida, eu acreditei. Deus abriu porta de trabalho, Deus vai abrir muito mais. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai salvar a tua família. Seja um instrumento de bênção na tua casa. Não se conforme com a morte estabelecida na vida dos teus filhos, no teu casamento. Falei, esse casamento vai ressuscitar, esse casamento vai levantar desse negócio aí. A minha empresa está complicada, Deus vai ressuscitar, vai fazer um milagre lá na minha empresa. Deus vai fazer um milagre na minha vida financeira, no meu apartamento. Eu quero ver, eu quero ser participante da alegria de vocês e não só do choro de vocês. Eu quero ver vocês aqui glorificando, sorrindo e não sempre chorando. Ah, meu Deus, aleluia. Choremeneira, labassuri, cantara, lamanai, rebecheira, lamanamassuri, emene. Oh, Basharalamassai, Ukamanai, Enemeira, Labassou, Regalabá, Choremanai. Oh, Deus poderoso, glorifica, levante a tua voz, diga a Ele, és incomparável, aleluia, em sua majestade. Fale isso bem alto. És incomparável em tua formosura. Declare: não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há. Escuta aqui. Quem está com esposa, abraça a esposa. Quem está com marido, abraça o marido. Quem está com o irmão, dê um abraço no irmão. Abrace um irmão, por favor. Irmã, abraça a irmã. Fique abraçado. Fique abraçado. Você vai profetizar sobre a vida de quem está aí do teu lado. E você vai dizer: se prepara, que tem algo novo chegando na tua casa. Tem algo novo chegando na tua vida. Não para de profetizar. Agora começa a orar por ele ou por ela. Começa a orar. Começa a orar sobre vocês. Fala, se você está como casal, fala assim: tem algo novo chegando em nossa casa. Tem algo novo chegando em nossa vida. Tem algo novo que Deus vai fazer a partir de hoje. Tem algo novo, algo grande que Deus vai começar a fazer na minha casa. Começa a falar. Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra. Uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento, uma palavra de desafio. Deus de algo novo, Deus de coisas novas, Deus de poder e graça, Deus que faz coisas grandes, um Deus que faz coisas maravilhosas em favor do teu povo, em favor da nação. Em nome de Jesus eu profetizo algo novo sobre você. Algo novo já veio, mas está vindo coisas maiores sobre a tua vida. Deus tem visto a tua fidelidade. Deus tem visto que apesar da dificuldade e da dor, você tem honrado Ele. No teu momento sozinho,
Deus tem visto muitas vezes você chorando na tua cama, nos momentos difíceis que você tem passado, e sempre que você tem estado nesse lugar, Deus tem estado com você. Deus nunca te deixou sozinho, Deus nunca te desamparou, Deus nunca te deixou um minuto sequer. Ele sabe de todas as coisas, te prepara para algo grande. Aquilo que Ele começou a fazer é pequeno, é pouco, diante daquilo que Ele ainda vai fazer sobre a tua vida. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre você. Se prepare que tem coisas grandes chegando sobre a tua casa, coisas grandes chegando sobre a tua vida e o teu lar. Eu profetizo e declaro e libero essa palavra sobre você, em nome de Jesus. Amém.